O ganho de capital é o imposto gerado sobre o lucro no momento de uma operação de venda de uma casa, apartamento, enfim, imóveis em geral. Se você está vendendo um imóvel e quer saber um pouquinho mais sobre esse imposto, então me acompanha aí nesse vídeo. Bom, o ganho de capital ele é mais comum do que a gente imagina, né? Em toda operação de venda onde se existe um lucro, você tem que pagar um imposto sobre esse lucro, né? Seja imóveis, até outros produtos, é claro que aqui a gente vai focar no imóvel, mas também ocorre para outros tipos de bens. É importante entender o que é e como fazer para declarar, para você evitar problemas, evitar multas, juros, enfim, né, um gasto maior aí na sua declaração anual de imposto de renda. Então, se você está vendendo um imóvel, é importante estar bem atento a isso, saber como fazer para não ter problemas aí com a Receita Federal. Mas então, o que é e como calcular esse ganho de capital? Bom, a gente já falou que ele é o lucro, né, o imposto sobre o lucro de uma operação, de uma venda. Então eu vou tentar explicar com um exemplo. Vamos imaginar que lá em 2015 você adquiriu um imóvel por R$100 mil e agora em 2022 está vendendo esse imóvel por R$350 mil. A diferença entre os R$100 mil que você pagou no momento da compra e os R$350 mil que você está vendendo hoje, então esses R$250 mil de diferença, são o lucro, né? O ganho de capital que você teve no período. Sobre essa diferença, sobre esses 250 mil, você vai pagar um imposto. Esse imposto é muito fácil de ser calculado porque já existe uma tabela pré-definida. Dependendo do valor do ganho de capital, tem faixas aí de valor, então dependendo do valor, você vai pagar uma alíquota diferente. Essa alíquota começa em 15%. Então, para a gente entender assim, toda essa diferença de um bem, né, de um imóvel no caso, que você comprou, a diferença entre o que você comprou e o que você está vendendo é sobre essa diferença que vai ser pago o imposto. Quanto mais o tempo passa, quanto mais tempo faz que você tem esse imóvel, esse valor a ser pago pelo ganho de capital, né, esse imposto a ser pago, diminui. Porque ano a ano é feita uma correção, então a gente consegue pagar um pouquinho menos, entendendo que esse teu capital está também valorizando ao longo do tempo, é natural e tem inflação, enfim, tem vários itens aí que influenciam nesse sentido. Então esse ganho de capital geralmente é menor do que os 15%, assim, numa conta básica, né, como a gente está fazendo aqui. É importante analisar também que então todo vendedor deve observar e recolher esse imposto, né, esse ganho de capital, porém existem várias exceções à regra, né? A nossa lei já prevê aí algumas isenções. Uma delas é no caso de imóveis vendidos até R$440 mil. Então até esse valor o imposto fica isento. Uma outra forma de isentar aí o imposto é caso você utilize o valor da venda para a aquisição de um outro imóvel residencial, então, que geralmente também acontece, né? Você vende um imóvel para comprar outro. Então, se você está comprando um outro imóvel, você também fica isento de pagar esse imposto. Claro que tem que observar que para que essas isenções sejam válidas, você não pode ter outros imóveis, tem que ser seu único imóvel e não pode ter realizado outras transações nos últimos 5 anos. Então tem que observar aí várias regras, tem várias outras regrinhas também que influenciam aí nesse sentido e a gente sempre recomenda que você consulte com o seu contador no momento da venda do imóvel, fazer uma consulta com ele para analisar aí qual é o imposto e quanto que você vai pagar no caso daquela transação em específico. Para declarar esse imposto, é necessário que você baixe o programa de ganho de capital no site da Receita Federal. Bem fácil, lá você consegue fazer esse download, o famoso GCAP, e aí você preenche todos os dados da venda, as informações, né, de comprador, de vendedor, do valor, né, que está sendo vendido, e o próprio programa gera a guia para pagamento desse imposto. Essa guia, esse pagamento deve ser realizado até o 30º dia, até o final do mês subsequente à venda. Então, se você vendeu um imóvel, por exemplo, em julho, vai pagar o imposto sobre o ganho de capital até o último dia de julho, né, do próximo mês. Essa guia já é emitida ali automaticamente. E você também tem que lançar essa venda e esse pagamento do imposto na sua declaração anual de imposto de renda.
E aí de acordo com o ano calendário, né? Se o imóvel está sendo vendido agora, em 2022, você vai declarar e importar as informações do GCAP para a declaração do ano de 2023, né? A declaração de imposto de renda de 2023. Então é só ficar de olho nisso aí para não correr nenhum risco de pagar multa, na verdade, né? Um não pagamento desse imposto pode gerar aí multa e juros em cima do valor, então acaba ficando um pouco mais caro. É melhor já pagar na hora correta e evitar transtorno para frente. É claro que aqui a gente está dando uma pincelada, né, falando um pouquinho sobre esse assunto que pode ser muito mais esmiuçado e explicado de uma forma muito mais profunda por um profissional, um contador, e é o que a gente sempre recomenda, como eu comentei anteriormente, né? Se você está num processo aí de venda, consulte o seu contador, converse com ele, faça aí uma análise do pagamento, né, do imposto, desse imposto de ganho de capital, para evitar que você tenha maiores complicações, e esse é o profissional adequado, né? O seu contador vai poder te ajudar bastante. Se você gostou aí desse conteúdo, curta, compartilhe, mande para alguém que esteja aí num processo de venda, que precisa saber dessa informação. Se tiver qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários, a gente vai buscar a resposta e buscar te responder da melhor forma possível. Busque também aí seu profissional de confiança para fazer essas consultas, né, o seu contador, e continua acompanhando a gente aqui nas redes sociais, que eu tenho certeza que a gente vai sempre trazer muito conteúdo bacana e que faz a diferença para o mercado imobiliário, para esse momento que você está vivendo de compra, de venda. A gente está aqui para te ajudar.